Olá, turma, boa tarde. Vamos começar nossa aula de hoje aí corrigindo a nossa atividade. Então, essa primeira questão que a gente vai corrigir fala sobre uma brincadeira. Aqui nessa questão nós temos três duplas, a dupla A, a dupla B e a dupla C. A dupla A é formada por Paulo e Renato, a dupla B é formada pelo Pedro e João, e a dupla C é formada pelo Arthur e pelo Marcos. E vão participar de uma corrida com os cadarços amarrados, né? Como a gente pode ver aí na imagem. Aí a questão fala que essa pista de corrida possui 20 metros de comprimento. Então vou até grifar que essa informação é muito importante. A pista de corrida possui 20 metros de comprimento. E aí ela pergunta quanto cada dupla vai percorrer. E fala que a dupla A percorreu 3/5 do percurso. Então, olha só, a dupla A percorreu 3/5, caiu, levantou e percorreu mais 0,005 quilômetros. Então, vamos fazer por parte. A dupla A, ela percorreu 3/5 do percurso. O percurso tem 20 metros, então ela vai percorrer 3/5 de 20 metros. Vamos fazer então, ela percorreu 3/5 de, que é uma multiplicação, 20 metros. 3 vezes 20 vai dar 60, 60 sobre 5 vai dar 12. Tá? Como a nossa medida da nossa pista estava em metro, a nossa resposta também vai sair em metros. Então, olha só, a dupla A percorreu 12 metros, aí ela vai cair, vai levantar e vai percorrer mais 0,005 quilômetros. Só que a nossa pista, gente, está em metros. Então, essa quantidade que eles vão levantar e vão percorrer novamente, a gente tem que transformar para metros. 0,005 quilômetros equivale a 5 metros. Então, é só qual é a ideia. Eles já percorreram 12 e vão levantar e vão percorrer mais 5 metros. Então, somando aí no total, a equipe a dupla A, percorreu 17 metros. Agora vamos para a dupla B. A dupla B correu 400 centímetros. Tá? Então, como a pista está em metros, eu vou transformar esse 400 centímetros para metros. Então, 400 centímetros equivale a 4 metros. Aí vão cair, né? Caiu, levantou e percorreu mais 1/3 do percurso restante. Muita calma nessa hora. Olha só, 1/3 do percurso restante. Vamos pensar aqui juntos. A pista tem 20 metros. Eles já percorreram 4 metros. Então, esse restante é quanto? 16. Né? A pista tem 20 menos 4, que a dupla já percorreu. 20 menos 4, então vai restar 16. Então, eles vão percorrer ainda mais 1/3 do restante, ou seja, 1/3 de 16 metros, que é o que ainda resta para eles completarem a prova. Então, 1/3 de 16, 1 vezes 16 dá 16, 16 dividido para 3 vai dar 5,33. Então, o percurso total que essa dupla percorreu é quanto? 4 mais 5,33. Então, essa dupla percorreu 9,33. Agora, vamos para a dupla C. A dupla C percorreu 25% do percurso total. Então, 25% eu vou representar como, gente? 25% é 25 sobre 100. Então, bota aqui, ó, 25% é pegar o 25 e dividir por 100. Do percurso total da prova. Então, D, que é uma multiplicação do percurso total, que é 20 metros.
Então aqui eu corto um zero de cima com zero de baixo, ó, um zero de cima com zero de baixo para facilitar minha conta. 2 vezes 25 vai dar 50 e eu vou dividir por 10. 50 dividido por 10 vai dar 5. Então essa equipe aqui percorreu 5 metros. Vamos para as alternativas. Letra A dupla B percorreu uma distância maior que a dupla A? Não, né? A dupla A que percorreu uma distância maior que a dupla B. Letra B. A dupla A percorreu uma distância menor que a dupla C. A dupla A, que é essa aqui que a gente fez de verde, ó, que fez 17, percorreu uma distância menor que a dupla C. A dupla C fez só 5 metros, né? Essa alternativa também está errada. Letra C. A dupla B, que é essa aqui que está de azulzinha aqui, ó, a dupla B percorreu uma distância menor que a dupla C, que é essa aqui de baixo? Não, foi maior, né? Tá falso também. A letra D. Nenhuma dessas duplas finalizou o percurso. E aí, tá correta essa letra D, né? Concorda comigo? Porque a pista não tinha 20 metros. Nenhuma dessas três equipes conseguiu chegar aos 20 metros. Né? Essa aqui chegou 17, essa aqui chegou 9,33 e essa aqui chegou a 5. Então, nenhuma conseguiu chegar aos 20 metros. Então, aqui a resposta, letra D. Agora, vamos para a próxima questão. A próxima questão fala sobre uma brincadeira que é a perna de pau. E fala assim mesmo. Considere que uma criança de 1,5 m de altura e uma perna de pau que eleve do chão 3/5 de sua altura. Vamos por parte aí. Esse eleve é a distância que a criança vai sair do chão. E ele fala que em uma perna de pau que eleve do chão 3/5 de sua altura. Então é só essa perna de pau vai levar aí do chão 3/5 de sua altura. Então esses 3/5 eu vou aplicar em cima da altura dele, ó, 3/5 em cima de sua altura. Só que a altura dele ali, ó, 1,5 m. Eu vou ter que ajeitar ela, não posso trabalhar com ela dessa maneira. Eu vou transformar tudo para centímetros para eu poder estar fazendo esse meu cálculo, para poder tirar aquela vírgula dali. Então vamos tirar 3/5 de sua altura. A altura dele de 1,5 m, 1,5 m equivale a 150 centímetros. Então vou tirar 3/5 de 150 centímetros. Vamos fazer nossa multiplicação. 3 vezes 150 vai dar 450 dividido para 5. 450 dividido para 5 vai dar igual a 90 centímetros. Então, esses 90 centímetros, gente, é a distância que vão se elevar do chão. Mas não é essa a resposta que ele quer. Tá bom? Olha só, perceba que se você olhar por 90, tem 90 centímetros. Se eu transformar para metro, professor, minha resposta aqui, professor, tá tudo em metro. Metro. Pego 90, transformo para metro e vou chegar aqui na letra B. Né, professor, tá correto? Não. Por quê? Ele não quer a distância que ele se eleva do chão. Ele não quer essa distância. Ele quer, olha só, bora continuar lendo a questão. Assinale a alternativa que indica a altura máxima atingida pela criança em relação ao solo. Ou seja, a altura máxima é a altura da criança, que é 150 centímetros, mais a altura que ela vai sair do chão, que é esses 90 centímetros. Então, no total, a altura máxima da criança é essa soma, né? 150 mais 90 vai dar igual a 240 centímetros. Aí sim, a nossa resposta está tudo em metro. A gente volta a trabalhar de novo com metro. 240 centímetros equivale a 2,4 metros. Resposta letra A. Vamos agora para a próxima questão. Então, gente, a próxima questão aqui do Banco Imobiliário, nós temos uma tabela de cédulas, né, que são as notas que o jogador pegou e os valores dessas notas. Então, olha só,
Vamos começar lendo essa tabelinha aqui. Ele pegou 8 notas no valor de R$5. Então, a quantia total que ele pegou aqui, ó, 8 vezes 5 vai dar 40. Então, só em notas de R$5, no total ele pegou R$40. Agora aqui na segunda linha, ó, ele pegou 10 notas de R$50. 10 vezes 50 vai dar R$500. Próxima linha, ele pegou 10 notas de R$20. Aí eu faço uma multiplicação, 10 vezes 20, e eu descubro que só aqui ele pegou R$200. Próxima, 8 notas de R$100. 8 vezes 100 é 800. 6 notas de R$10. 6 vezes 10, 60. E 20 notas de R$2. 20 vezes 2, 40. Então, fazendo a soma de todos esses valores, nesse jogo, né, assim que iniciou esse jogo, ele pegou R$1.640. Então, vamos continuar a questão. Ele fala assim mesmo: um jogador dispondo do valor inicial, tá aqui o valor inicial, já calculamos, tá? 1.640. Então, vamos lá. Um jogador dispondo do valor inicial precisa pagar de uma só vez 5 aluguéis de R$500. Gente, 5 aluguéis de R$500 é 5 vezes 500, né? 5 aluguéis do valor de R$500. 5 vezes 500, aí vai ter que pagar só de uma vez 2.500. Aí, para isso, utilizou todo o seu dinheiro e não conseguiu quitar a dívida. Então, olha só o que vai acontecer. Ele vai utilizar todo o dinheiro dele, então a dívida dele é de 2.500 menos 1.640, e vai dar todo o dinheiro para bater na dívida dele. E mesmo quando ele der todo o dinheiro dele, não vai ser suficiente para quitar a dívida, ó. Vai ficar faltando ainda 860. Não vai ser suficiente para ele quitar a dívida. Então, olha só o que ele vai fazer. Aí fala no problema aqui, ó. Para isso, utilizou todo o seu dinheiro e não conseguiu quitar a dívida. Combinou então para pagar o restante na próxima jogada com acréscimo de 50% sobre o valor ainda devido. Ou seja, na próxima jogada ele vai pagar 50% sobre o valor, ou seja, sobre esse valor que ele ainda deve aqui, sobre os 860. Tenha muito cuidado, gente, nessa questão, porque ó, lá na resposta D e E tem essa quantia aqui, 860. Tá? Mas ela não tem nada a ver com a nossa resposta. Então a gente vai ter que aplicar os 50% em cima desse valor ainda. Então olha só, 50% de 860. 50% é 50 sobre 100. Então bota 50 sobre 100, esse D aí é uma multiplicação. E agora eu vou resolver. Eu corto um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo. E únicos números que sobraram é 5 vezes 86. 5 vezes 86 é 430. Também temos essa resposta aí, 430. Só que também não é essa resposta. Por que, professor, não é essa resposta? Quando eu tiro 50% do valor ainda devido, perceba que aqui eu estou calculando o que? O acréscimo. Tá? Vou até marcar aqui para vocês. Estou calculando o acréscimo. Olha aqui, acréscimo. Tá? Então, estou calculando um acréscimo de 50% do valor ainda devido. Tá? Então, 50% do valor que ainda deve, que é 860. Fiz o cálculo, deu 430. Só que esse 430 é o meu acréscimo. Beleza, gente? Então, olha só qual é a ideia. Agora eu vou ter que somar esse acréscimo com o valor que eu já estava devendo. Eu já devia 860 mais o acréscimo de 430. E eu vou ter que pagar, né, na próxima jogada 1.290. Resposta letra A.
Bem, gente, a próxima questão fala sobre o futebol de salão. Fala assim mesmo: o futebol de salão é um dos esportes coletivos mais apreciados pelas crianças. Possui uma quadra dividida ao meio por uma linha e é disputada por duas equipes compostas, cada uma delas por 5 jogadores titulares e 9 jogadores reservas. Uma partida oficial tem 2 tempos de 20 minutos. Então, essa questão aqui, ele quer que a gente complete ela, tá, com as frações, ó, fazendo uso das informações acima, utilizando os números racionais, complete as lacunas das sentenças abaixo. Então, essa primeira que eu vou chamar de primeira setinha, essa outra segunda setinha, terceira setinha e a quarta setinha. A primeira setinha fala assim mesmo: a metade da quadra pode ser representada pela fração. Gente, como representar a metade da quadra? Eu tenho uma quadra, para representar a metade dela, eu divido ela ao meio. Então, pego 1 e divido ao meio. 1 dividido para 2, né? A fração mesmo, também o nome dela já quer dizer meio. Próxima setinha. 2 jogadores titulares corresponde a pontinho, pontinho, pontinho. 2 jogadores titulares em quadra na partida. Olha, eu quero representar 2 jogadores titulares. Quero representar 2 jogadores titulares. De um total de jogadores titulares que estão em quadra. Sempre que eu quero fazer uma fração, gente, como é que eu faço? O total eu boto embaixo, tá? E o número que eu quero representar eu coloco em cima. Então, aqui eu quero representar 2 jogadores titulares. E aí eu pergunto para vocês, quantos jogadores titulares a gente tem em quadra? Né? A gente tem 5 jogadores titulares, mais 5 de cada time. 5 de um time e 5 do outro time. Então, no total, a gente vai ter 10 jogadores titulares em quadra. Então, a fração é 2 sobre 10. A próxima fração. 10 minutos de jogo corresponde a pontinho, pontinho, pontinho do tempo total da partida. Tá? Então, a quantidade que eu quero representar é 10 minutos e o tempo total da partida, né, que vai ficar embaixo, sempre esse total aí fica embaixo. O tempo total da partida é 2 tempos de 20 minutos, ou seja, 40 minutos. Então, vai ser 10 sobre 40. E a terceira, 3 jogadores corresponde a pontinho, pontinho, pontinho do número total de jogadores reservas da partida. Então, 3 é o número que eu quero representar da minha fração, coloco em cima. E o número total de jogadores reserva da partida, cada time tem 9 reservas. Então, 9 mais 9 vai dar 18 reservas. Então, a fração vai ser 3 sobre 18. E agora a questão pede para eu somar. Olha, a soma correta das frações utilizadas nas lacunas acima é... Então, vou ter que somar todas essas frações aqui em cima. Quando eu for somar essas frações aqui em cima, eu vou ter que colocar uma fração equivalente, né? Vou simplificar para o meu cálculo ficar mais fácil. Mas, professor, não quero simplificar. Tudo bem, não simplifica, vai dar o mesmo resultado. Só que você terá mais trabalho para fazer a continha, tá bom? Vamos lá, primeira fração, meio, tá? Segunda fração, 2 décimos, 2 sobre 10. Como vou colocar essa fração aqui? Essa fração eu vou simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo. Eu vou dividir por 2 em cima e embaixo, ela. 2 dividido para 2 é 1, 10 dividido para 2 vai dar 5. Então, a fração que eu vou colocar aqui simplificada é 1/5. A próxima fração, eu vou só cortar 0 com 0. Cortando 0 com 0 vai ser o quê? 1/4. Tá? E aí eu vou para a próxima fração, que a próxima fração é 3 sobre 18. Eu simplificando essa fração, vou dividir por 3 em cima, dividir por 3 embaixo, e vai sobrar para mim, vou ter a fração equivalente a 1/6. E agora eu tenho valores no denominador 2, 5, 4 e 6, valores diferentes no meu denominador, eu não posso fazer essa adição. Para eu fazer uma adição de frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. E para eu estar igualando esses denominadores, eu vou ter que fazer o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, vou fazer ali o mínimo múltiplo comum de 2, 5, 4 e 6.
Então, aqui eu vou estar dividindo por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido para 2 vai dar 2. 6 dividido para 2 vai dar 3. Continuo por 2. Aqui, ó, aqui eu cheguei em 1. O 5 eu vou fazer só repetir. Eu não posso dividir para 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. O 3 eu vou só repetir. Agora eu vou trabalhar aqui com o 3. 3 dividido para 3 vai dar 1. E agora o único que sobrou ali foi o 5. Então aqui eu vou dividir por 5. Que eu vou ter tudo 1 como resposta. E agora eu vou estar multiplicando os meus valores aí. Tá? Fazendo a minha multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então 60 é o meu MMC. Volto para a minha questão. Na minha questão quero somar essas 4 frações. Então vou botar essas 4 frações e no denominador eu coloco o meu MMC, que é 60. Agora o que eu vou fazer? Eu divido 60 ali pelo o meu denominador, o resultado eu multiplico pelo meu numerador. Eu vou até fazer aqui com vocês, ó. 60 dividido para 2 vai dar 30. O resultado eu multiplico com o número de cima. Então, como aqui em cima é 1, ó, sempre que eu multiplicar não vai alterar em nada, ó, tá? Mas eu vou multiplicar mesmo assim, ó. 60 dividido para 2, 30. 30 vezes 1 vai dar 30. Próxima. 60 dividido para 5. 60 dividido para 5 é 12. 12 vezes 1 vai continuar sendo 12. Próximo. 60 dividido para 4. 60 dividido para 4 é 15. 15 vezes 1 vai continuar sendo 15. 60 dividido para 6 é 10. 10 vezes 1 vai continuar sendo 10. E agora, aí embaixo, a minha fração está com todos os denominadores iguais. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar, né, os numeradores e repetir o meu denominador. Somando todos os meus numeradores vai dar 67. E vou repetir o meu denominador, que é o 60. Então, a gente vai ter a resposta, a letra I. Próxima questão fala sobre o dominó. A gente vai ter que criar uma fração, tá? E deixar ela na forma irredutível. Vamos ler a nossa questão aqui, ó. Qual fração irredutível representa o número de peças em que a soma das bolinhas de uma peça dá um número ímpar? Eu vou repetir. A soma das bolinhas de uma peça dá um número ímpar em relação ao total do número de peças. Então, olha só. Sempre que eu quero criar uma fração, o número total eu deixo embaixo, no meu denominador, e o número que eu quero representar eu deixo no meu numerador. Então, olha só. A soma aqui em cima tem que dar um número ímpar. E aqui embaixo é o nosso total de peças. Então, aqui de cara eu posso contar minhas peças e ver qual é o total. Ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 peças. Se eu for contar todas as peças aqui, vou ter 28 peças, tá bom? Então, aqui eu tenho 28 peças. Agora, olha só, vou repetir lá. A soma das bolinhas de uma mesma peça dá um número ímpar. Então, eu tenho que somar peça por peça. E a soma dessas bolinhas da mesma peça tem que dar um número ímpar. Então, vamos lá. Olha, essa aqui que eu marquei de azulzinho aí, ó. 1 mais o branco, né? 1 mais branco ou 1 mais 0. 1 mais 0 é 1. Aqui deu um número ímpar, né? Tenho com resultado fazendo essa soma dessa peça, deu um número ímpar. Então, já marco ela. Próximo, 3 mais 0 vai dar 3. 5 mais 0 vai dar 5. Outro número ímpar com resultado, ó. Essa peça aqui também vai dar um número ímpar. 2 mais 1, 3, número ímpar. 4 mais 1, 5, número ímpar. 6 mais 1, 7, número ímpar. 3 mais 2, 5, número ímpar. 5 mais 2, 7, número ímpar. 4 mais 3 também aqui vai dar 7, que é um número ímpar. 3 mais 6, 9, também é um número ímpar. 4 mais 5 é um número ímpar, vai dar 9. E 6 mais 5 vai dar 11, que é um número ímpar também. Então, se eu for somar
todas as peças aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vai dar 12 peças aqui que somado, né, o número da mesma peça vai dar um número ímpar. Então aqui em cima eu coloco 12 peças. E agora eu vou simplificar, porque a fração irredutível é aquela fração que eu não posso mais reduzir, né? Que eu simplifico até não dar mais para simplificar. Então, se tivesse essa alternativa aqui, 12 sobre 28, aqui estaria errado, porque ele quer a fração irredutível. Tá? Então, vamos simplificar. Dividido por 12 em cima, dividido por 12 embaixo. 12 dividido para 2 vai dar 6. 28 dividido para 2 vai dar 14. Continuo dividido para 2. 6 para 2, 3. 14 dividido para 2, 7. Então, vai ser a minha resposta 3 sétimos. Tá, gente? Então, abraço aí e até daqui a pouco.